Hoje o assunto do vídeo é sobre o que, pra mim, é uma das coisas que mais marcou a minha infância. E não só a minha, mas como é de muitos de vocês também. É simplesmente desenhos animados. Pra ser mais específico, hoje nós vamos falar de alguns desenhos que eu os considero bons, mas que infelizmente surgiram na época errada. E por surgirem na época errada, eles são considerados ruins. Mas então, qual seria essa época errada? A época errada para esses desenhos animados surgirem é justamente hoje em dia. Basicamente porque as crianças hoje em dia não assistem tanta televisão quanto as crianças de antigamente. Ainda mais com a grande popularização do TikTok e do YouTube Shorts. Cara, quando eu era criança eu assistia muito desenho animado, vocês não têm noção. Mas então, se hoje em dia não é época boa para os desenhos animados surgirem, então qual seria? Então, teve várias épocas boas que foram os auges dos desenhos animados. Eu vou falar aqui um pouco de cada uma delas bem resumidamente para não queimar conteúdo, porque esse assunto eu posso falar em um futuro vídeo. Uma dessas épocas, sem dúvidas, é a época dos anos 90, né, cara? Com aqueles desenhos mais clássicos como Vaca e o Frango, Laboratório de Dexter, Dudu e Edu, Johnny Bravo e entre vários outros. E esses desenhos dos anos 90, cara, eles eram muito bons. Eu não peguei essa época dos anos 90, né, obviamente, né, olha pra minha cara, mas assistindo alguns na internet a gente consegue ver que, cara, era muito engraçado, era muito bom esses desenhos mais antigos. Teve aquela outra época ali também dos anos 2000, mais ou menos até o finalzinho de 2010, que teve alguns desenhos como Flapjack, o Acampamento de Laszlo, Turma do Bairro, o próprio Ben 10, né, que sem dúvidas era incrível o Ben 10, né, Ben 10 é muito bom, entre outros desenhos aí também. E em 2015, cara, foi o que pra mim foi o último auge dos desenhos animados e também o grande auge da Cartoon, cara. Porque, cara, por volta dessa época aí, existia a tão chamada Santa Trindade do Cartoon Network, que tinha basicamente 3 desenhos. Esses 3 desenhos, eles conseguiram manter a Cartoon Network de pé, cara, por muito tempo. E esses desenhos são Hora de Aventura, Apenas um Show e O Incrível Mundo de Gumball. Esses desenhos, sem dúvidas, foram o auge, mas eu vou deixar para falar desse assunto em outro vídeo, porque o assunto desse vídeo aqui é justamente o que a gente vai falar agora. Desenhos bons, mas que foram lançados em épocas erradas. Bem, pra começar, eu já vou falar de um desenho que, cara, pra mim, ele é muito divertido, que é o Mundo de Greg. Esse desenho, ele conta a história de Greg e seus amigos, Kelsey e JP. E esses garotos, né, eles vivem aventuras em um bosque. E esse bosque é meio que uma área onde várias crianças vão pra brincar. É muito legal, sabe? Porque esse bosque, ele tem suas próprias regras, sua própria comunidade, seus próprios grupos e divisões dentro do bosque, cara. E o desenho, ele vai girando em torno disso, em torno das crianças irem observando o bosque, descobrindo mais coisas sobre ele e vivendo aventuras de crianças, cara, usando ali a imaginação. E um dos motivos de eu considerar esse desenho, né, o Mundo de Greg, muito bom, é porque ele me lembra outro desenho das épocas boas da Cartoon. Ele me lembra muito Clarence, o Otimista. Ambos esses dois desenhos, eles nos dão aquela sensação boa de ser criança, tá ligado? Dá pra gente ver ali que o Greg e o Clarence, eles são duas crianças diferentes. Eles usam a imaginação a seu favor. Cara, o Clarence, mano, ele era muito foda, porque, cara, se o Clarence visse uma pedra na frente dele, ele já conseguia fazer uma aventura e fazer um episódio se manter ali todo em torno daquela pedra, entendeu? Ele tinha uma visão de mundo muito inocente, cara, e isso que deixava o desenho do Clarence bom, é que ele era um menino inocente, só queria saber de brincar e pra ele não existia problema. E quando tinha problema, ele conseguia resolver da forma mais divertida possível. Então o Mundo de Greg, ele me dá assim essa sensação reconfortante, né, digamos assim, que é a mesma sensação que o desenho do Clarence me dá. E eu acho que se o Incrível Mundo de Greg fosse lançado na mesma época do Clarence, esses dois desenhos eles podiam até fazer uma duplinha ali e com certeza ele seria mais aproveitado. Mas infelizmente, como foi lançado numa época não tão boa para lançar desenhos, ele não foi tão aproveitado e por isso muita gente não gosta dele. Outro desenho que eu também acho que poderia ser muito mais aproveitado e ter um carinho ainda maior do público é Osvaldo. Esse desenho ele é muito da hora, tá ligado? Ainda mais por ser um desenho brasileiro. E por ser um desenho brasileiro, ele apresenta coisas e elementos do Brasil. Cara, eu lembro do episódio de Osvaldo, que o Osvaldo ele vai comprar uma coxinha na cantina, cara. Isso é um bagulho normal pra gente que é do Brasil, entendeu? Porque se você for ver um desenho americano, os caras não vão comprar uma coxinha, tá ligado? Eles vão comprar alguma comida americana. E como é um desenho brasileiro, ele mostra coisas do Brasil. Por isso que mostrou, né, o Osvaldo indo comprar uma coxinha. Além de já ter citado outros elementos do Brasil, inclusive o cachorro caramelo. Eu lembro que teve um episódio de Osvaldo que o cachorro caramelo foi citado. Esse desenho, ele conta a história de Osvaldo, né, que é um pinguim
né? Sim, o Oswaldo é um pinguim, mas ele é tratado por todo mundo como se ele fosse um ser humano normal, uma criança normal. Meio que todo mundo ignora o fato dele ser um pinguim. E no desenho a gente vai vendo o dia a dia dele na escola, as aventuras que ele vai vivendo, os problemas que ele vai enfrentando, e é basicamente isso. O desenho gira em torno de mostrar a vida do Oswaldo, né? Os problemas que ele vai enfrentando no dia a dia, as brincadeiras com os amigos dele, e assim como o Clarice e o Greg, o Oswaldo também é um menino que usa muita imaginação. Um menino não, né? Um pinguim. E é um desenho que eu considero sim muito bom, mas que muita gente acha ruim. Eu já vi muita gente falando mal de Oswaldo. E eu acho que um dos motivos pelas pessoas acharem ele ruim, né, é pela época que ele foi lançado. Eu tenho 100% de certeza, cara, que se ele fosse lançado antes, na época do auge dos desenhos animados, todo mundo ia gostar de Oswaldo. Porque, cara, é um desenho muito bom, mano. E poderia sim ter sido mais aproveitado. Oswaldo foi lançado no final de 2017, né? E no final de 2017, meio que já estava sendo ali o fim da época boa da Cartoon. Então esse foi um desenho que acabou que ele surgiu num momento muito turbulento mesmo da Cartoon, né? Porque foi praticamente o fim da sua época boa, assim como eu já disse nesse vídeo. E é por isso que esses desenhos não foram tão aproveitados, não tiveram o reconhecimento que mereciam. E é com isso que eu finalizo o vídeo, né? Foi um vídeo que eu falei somente de 2 desenhos, mas futuramente eu vou trazer, sim, outro vídeo com esse mesmo assunto, falando de mais desenhos, porque, cara, tem muito desenho bom que surgiu em época errada e que não foi aproveitado como deveria. Mas então é isso, né? Se você gostou desse vídeo aqui, eu acho que você vai gostar desse aqui também. Então, dá uma chance lá, pô, vai. Porra, dá uma chance aí.